Numa fusão das linguagens de circo e teatro, o espetáculo King Kong Fran, protagonizado pela personagem título Fran, convida o público a conhecer o avesso dos estereótipos do feminino tão disseminados na sociedade. Essa é uma criação da atriz e palhaça Rafaela Azevedo, que está aqui comigo. Rafaela, obrigado aí pela participação. Obrigada a você pelo convite. Obrigado, satisfação. E eu queria que você começasse contando para a gente um pouco do espetáculo, de como que você aborda, então, essa desconstrução de papéis de gênero em King Kong Fran. Sim, então, eu sou palhaça, né? E um dos princípios da palhaçaria é você transformar a sua vulnerabilidade em potência. E se a gente for pensar até na ancestralidade mesmo dessa figura, a palhaça e o palhaço, eles usam muitas vezes da dor, da maior dor que eles sentem, né? Que elas sentem, para poder gerar o riso a partir disso. E aí, na minha pesquisa no circo, eu comecei a ver que a minha dor e vulnerabilidade estava no meu gênero, sabe? Estava em ser mulher, tanto na sociedade no geral, como ali no ambiente que eu estava estudando e trabalhando no circo também. Sofrendo sempre muito preconceito de gênero, todas as piadas sempre muito misóginas, violência contra a mulher é tratado, né, recreativamente, a misoginia, ela é recreativa. E aí eu pensei, cara, eu não vou reforçar isso. Então, já que a palhaça, ela é você burlar um padrão, eu vou burlar esse padrão. Então, eu vou mudar de lugar, digamos assim, com o opressor. Ah, a questão é isso, é uma violência de gênero? Vamos, no mundo encantado da Fran ali, na loucura dessa palhaça, ela é o centro, né? Vamos supor assim, né? No patriarcado, a figura do homem cis, branco, hétero, ele é o centro. Então, ali no mundo da Fran, a mulher, ela é o centro, e os homens vão sofrer tudo que as mulheres sofrem na sociedade. E aí eu faço isso em todos os âmbitos. Assim, eu tenho um estudo bem profundo sobre a violência do patriarcado, né? Em todas. Na questão da maternidade, na questão da hipersexualização, na questão do estupro, do assédio moral e sexual, do etarismo. Então, tudo isso é a base do meu trabalho e a única coisa que eu faço é inverter o papel, sabe? Frases que eu ouço e que várias mulheres ouvem, eu pego tudo isso e só inverto. Eu nem crio muito em cima, sabe? Eu faço esse jogo para que fique clara a violência, porque assim, o patriarcado é tão bem engendrado que as pessoas se acostumaram. Então, assim, elas. Tá tudo bem, sabe? Assim, ela vai passando por cima enquanto são vidas que estão sendo subutilizadas e são pessoas que sofrem muito, né, por não estarem nesse lugar do branco, hétero, cis ali, do homem. E então eu dou essa provocada mesmo, sabe? E aí fica nítida a violência e aí as pessoas começam a discutir sobre o tema. Se talvez eu dando entrevistas ou eu, enfim, colocando a minha pesquisa ali numa palestra, aí eu só falo para o público interessado, sabe? Falar de feminismo para feministas. Ok, a gente quer ouvir. Mas eu acho que a partir da Fran, né, do humor, ali como espetáculo e como Instagram também, eu consigo falar para todo mundo. Então, às vezes, a pessoa vem rindo, não entendendo, sabe? E aí, quando vê, ela tá escutando um discurso que é muito importante que ela ouça. Legal. E sobre o escutar o discurso e como que as pessoas recebem o espetáculo, né, eu achei muito interessante. Eu fui assistir ontem, adorei, parabéns. E fiquei observando muito assim a reação das mulheres, que era muito diferente, empolgadas, entendendo todas as piadas muito mais facilmente que os homens. E como que os homens, eu, por exemplo, sou um homem gay, como que os homens gays que eu conhecia, que estavam ali, estavam tendo um tipo de reação diferente das mulheres, e os homens héteros tendo outro tipo de reação. Então, assim, como que você percebe as diferentes maneiras que o público, diferentes públicos interpretam e conseguem entender ali e entrar no seu jogo cênico? Isso é maravilhoso que você está falando, porque na época da construção do espetáculo, eu tinha isso na cabeça. Na época eu queria separar o público mesmo, assim, quando entra, eu queria botar
homens de um lado, mulheres de outro, e eu queria ter a fileira dos aliados, sabe? Que aí entraria, por exemplo, homens gays aliados, né? E, enfim, e aí a gente tinha vontade de fazer isso, só que isso criaria gastaria um tempo do espetáculo, que aí a gente pensou em gerar isso. Quando eu digo a gente, sou eu e Pedro Brício, que é meu parceiro criativo na direção e na escrita do projeto. E aí a gente preferiu fazer isso realmente ali na experiência, sabe? Aquela coisa que eu falo até, de criar cumplicidade com as mulheres, né? E ser desafiador para os homens. Então, assim, é como, Léo, a experiência que as mulheres têm na sociedade. Acho que você, como homem gay, também tem essa experiência, né? Porque a gente tem vulnerabilidade saindo de casa. Não é tão tranquilo assim a gente entrar num carro de aplicativo. Porque a gente não sabe quem vai estar ali. Porque o patriarcado, né, esse sistema, ele oprime. Ele oprime tudo que não é o homem hétero. Então, a gente sabe que a gente pode sofrer violência, pode não voltar vivo para casa por homofobia, por transfobia, por misoginia, né, feminicídio. Então, eu pensei, eu vou criar essa experiência contrária ali. E do mesmo jeito, por exemplo, o metrô feminino, né, que eu acho um absurdo, no sentido que o problema é homens assediam sexualmente mulheres num transporte público. Aí a solução da sociedade é isolar essas mulheres em um vagão rosa, né? Enquanto a solução deveria ser punir violentamente os agressores, né? Porque eu sou a favor da punição, obviamente, desses homens que fazem isso, eles estupram mulheres, né? Eles assediam sexualmente mulheres que estão indo trabalhar, e a solução é deixar todos livres e a gente presa num vagão. Então isso é tão, como posso dizer assim, a sociedade digere isso já de uma forma assim, sabe, tão fácil, que eu pensei, então vamos lá, nesse universo ali da Fran, eles vão estar como a gente vive, sofrendo assédio e tal, mas de uma forma não agressiva, porque muitas vezes não é agressivo, muitas vezes essa violência de gênero, ela vem revestida de um cuidado, que é o que eu faço do espetáculo, né? Eu brinco que eu vou elogiar, que eu tô botando eles no centro, mas não, na assédio sexual, entende? Então eu penso realmente nesse. Vou usar um termo que é de um projeto de uma grande amiga minha, da Cláudia Campolina, que ela tem o mundo invertido, mas que o nosso trabalho ele se tem muito em comum. Nós vamos até fazer um trabalho juntas agora. Mas esse conceito, né, que é do trabalho dela, mas desse mundo que se inverte é muito interessante. E que, na verdade, ele coloca só um espelho. Então eu boto, é como se naquela 1 hora e 10 de King Kong Fran, eu colocasse aqueles homens para passarem o que a gente passa diariamente. E aí, a Fran, você falando aí sobre como que você criou, né, de onde vem, ela tem muito de você, né, da sua história, das suas vivências, do seu posicionamento. E muita gente confunde, né, porque você está no Instagram falando sobre isso, muita gente acha, então, que você é a Fran, mas, por outro lado, ela é uma personagem que não é afastada aí das suas vivências também, como mulher. Pode falar, meu amor, desculpa. Não, imagina. Aí eu queria só que você comentasse, assim, para as pessoas entenderem, quais são as diferenças entre Rafaela e Fran e quais são as interseções entre Rafaela e Fran. Perfeito. Então, a palhaça, né, ela é como se fosse você em estado totalmente, como se fosse uma lupa, sabe, assim, de aumentado, visível, genuíno. Então, como a minha vulnerabilidade enquanto mulher é o meu gênero, eu coloco isso para Fran. Só que a Fran, como uma palhaça que vai inverter a lógica, ela, dentro dessa lógica que eu sou oprimida, que aí é a nossa interseção, né? Ela oprime. Então eu faço um jogo irônico ali com a minha palhaça, Fran, entendeu? Por exemplo, a situação existe uma coisa que tá bem agora em alta, né? O etarismo existe e massacra as mulheres.
assim, com 25 anos, né, já tem ali te oferecendo Renil 25 para passar. Os homens não passam por isso. Agora mesmo, teve há pouco tempo o caso de um político de 60 anos se casando com uma menina de 16, e isso é naturalizado pela sociedade. Isso, para mim, ainda tem a cultura da pedofilia, né? Todos os homens com 50, 60 anos se relacionando com mulheres de até 30. Red Pill fazendo vídeos e vídeos por aí dizendo que mulher de 30 anos já é velha. Entende? O etarismo existe. Existe igual para os homens e para as mulheres? Não. E aí o que eu faço com a Fran? Eu pego esse tema e coloco, olha, coitadinho do velhinho de 45 anos dando em cima de mim, achando que vai ter alguma coisa. É óbvio que uma pessoa de 45 anos não é um single, entende? Mas é assim que os Red Pills tratam as mulheres. Uma mulher de 30 já é velha, uma de 45 é uma idosa, né? Na visão deles. Enfim. E é assim as clínicas de estética, né? Você vai lá, às vezes você vai lá assim, moça, eu tô, né, com uma coisinha aqui, uma espinha, ela te dá uma receita de botox. Eu falo, aí eu já saio de lá e falo, meu Deus do céu, nunca mais eu volto aqui, né? Eu só vim tratar minha pele. Os médicos já, não, você não quer subir aqui? Você, não, eu não quero subir, não. Sabe? Então, então eu coloco esse peso que tem, por exemplo, pra gente, e que não vai acabar da noite pro dia, nos homens. Aí fica assim, cara, é um absurdo isso que ela tá falando. A traição, agora mesmo, jogador de futebol, trai na mulher, aí faz um post todo mundo, estamos com você, coraçãozinho, né? Você vai passar por isso, como se ele tivesse sofrido a violência. E não, a mulher grávida que sofreu a violência. E ele que é acolhido. Porque para o homem trair é naturalizado na sociedade. Aí o que eu faço com a Fran? A Fran trai todos os homens, ela dá conselho para as mulheres traírem. Ela fala, trai mesmo. Eu tenho um em casa e outro na rua. Isso a cultura patriarcal colocou na nossa cabeça como natural. A rivalidade feminina, entende? Então eu coloco a rivalidade masculina. A manipulação que os homens fazem com as mulheres, que tem vários nomes, vários estudos de diferentes manipulações que as mulheres sofrem. Eu vou e faço, eu pego tudo isso e coloco a Fran para fazer com os homens. Muitas pessoas entendem, morrem de rir, é o alívio das mulheres, ali é o único lugar que elas conseguem rir desse horror que é ser mulher na sociedade. E outras pessoas ficam desesperadas e não entendem, achando que eu sou uma grande vilã, nem entendem, né, que é um trabalho e tal. E aí, hoje em dia é super fácil, né, você dá um Google ali, tem várias matérias com o meu nome dizendo o trabalho que eu faço, e aí é isso, também vai do interesse da pessoa em se aprofundar, em entender que isso é uma provocação, né, é um trabalho artístico. Mas imagina que as pessoas vão dar um Google, né? Porque, gente, não dá Google na fake news que ajuda a definir eleições, vai dar Google quando vê. E aí, eu queria te perguntar sobre isso. Se tem interpretação de texto, a falta de condições de interpretar um texto é um problema muito grande no Brasil, né? As pessoas não dão conta, muita gente não dá conta de interpretar texto. E aí, o seu texto, que é completamente irônico, tanto na peça quanto no Instagram, tem muita gente ali que não consegue entender essa ironia e que vem te atacar nas redes sociais, vem reclamar do que você está falando? Muita gente não, a maioria entende, mas assim, quando vem alguém, geralmente são homens, né? Mas também vem mulheres, porque infelizmente é isso, o sistema ele é tão bem engendrado que as mulheres não percebem que elas estão inseridas nele, né? Então é isso, elas não conseguem nem perceber elas vêm muitas vezes defender os homens, sabe? E aí eu explico. Eu explico, dou todas as matérias, dou o caminho das pedras, para quem não entendeu. Mas aí tem gente que entende e quer continuar. Eu, não é responsabilidade minha, vou continuar fazendo meu trabalho. E era impossível um trabalho como esse, né, que desafia o sistema patriarcal, ele ser aceito por todo mundo, porque né? Senão não estaríamos nessa sociedade. Sim, vamos alinhar expectativas, né? E aí, uma última perguntinha. A gente fala muito do homem hétero, cisgênero, como grande representante dessa cultura machista, o que de fato é. Mas
eu, como homem gay, não estou livre de reproduzir, então, esse machismo, como você acabou de falar, as mulheres não estão libertas desse pensamento restrito, né, aos papéis de gênero tradicionalmente impostos. E como que você vê as diferenças na manifestação do machismo entre esses diferentes grupos de pessoas? Perfeito. Então, com as mulheres eu tenho muito acolhimento, porque, assim, até pensando na minha mãe, que já é falecida, na minha avó, que está aí viva, na geração dessas pessoas, dessas mulheres, muitas, assim, se a minha classe social é uma classe social pobre, né, então, assim, elas não tiveram oportunidade de estudar. O máximo que elas poderiam chegar de poder era ser mulher de um homem poderoso. Então, até hoje, isso ainda tem resquício. As mulheres não conseguem se ver como centro porque, né, assim, centro da própria vida, porque a sociedade não deixa, não foi ensinado isso, né? E alguma mulher que chega ali num lugar de destaque sempre tem alguém para lembrar. É uma mulher, né? Não é uma pessoa, não é assim, ah, nossa, ela faz um trabalho magnífico, como os homens, né? Ninguém nicha os homens, né? Mas as mulheres sempre têm que nichar. E como também a questão do homem gay, da uma mulher gay, é sempre, né? Sempre tem que dizer, sublinhar. Não é uma pessoa. É uma pessoa com essa Apesar bandeira. de LGBT, de lésbica, de gay, é tal coisa também. É isso. E aí, o que eu tenho muito acolhimento, assim, e sou aberta para que elas tirem esse véu do patriarcado, sabe? E enxerguem o mundo no sentido que elas estão sofrendo uma grande violência e que elas não precisam estar a serviço de nenhum homem, sabe? Que a rivalidade feminina, ela é uma invenção do patriarcado e que a gente precisa se unir como uma classe, porque todas nós estamos sofrendo. Os homens gays, a maioria dos meus amigos, né, e quase metade do meu público, sim, reproduzem muitas coisas, e só que eu sinto que cada vez mais eles também estão abertos, sabe? Eu vejo vários amigos meus fazendo realmente meia-culpa e retirando o que disse, de brincadeiras tipo que eram muito misóginas e eram normalizadas, sabe? No tipo, ai, a coisa da mulher, como medo de mulher, o nojo de mulher. E aí, hoje em dia, eles já estão entendendo o quanto isso é violento, que não é uma brincadeira. Como se a gente falasse assim, ah, nossa, que nojo, né, do seu órgão. Não, isso não é legal. Então, eles também estão entendendo isso. E eu tenho uma política, assim, de vida, que eu não quero viver e nem acho que nenhum das classes oprimidas devam viver educando as outras, porque geralmente quem é oprimido tem menos privilégio, né, do que quem oprime. Então, assim, as pessoas que têm o privilégio, elas precisam estudar, sabe? Eu que sou uma mulher branca, eu tô estudando muito sobre racismo, para não cometer racismo. Não é nenhuma pessoa preta que tem que me ensinar. Entende? E a mesma coisa com as pessoas trans. Eu sou uma mulher cis, eu tô estudando. É super novo para mim, isso é parte do meu universo íntimo. Mas eu tô estudando para não cometer transfobia. Então, assim, eu acho que a responsabilidade é de quem oprime, né? De quem tem o privilégio ir lá e não cometer mais isso, sabe? Sim, até porque quem inventou o racismo foi o branco, né? Quem inventa o machismo é o homem, a LGBTfobia são as pessoas heteros cis. Enfim, Sim, total. responsabilidade do causador da dor, né? É isso, é isso. É isso. Então, Rafa, eu queria te agradecer aí por esse papo, por essa conversa. Gostei bastante. Acho que trouxe muitas reflexões aí para quem estiver assistindo a gente. E aí a gente continua te assistindo aí no teatro, te acompanhando no Instagram e nos seus outros projetos. Sim, muito obrigada, Léo. Muito obrigada mesmo, viu? Até a próxima.